Bom, nós já falamos que é possível ganhar dinheiro, aliás, ganhar muito dinheiro, negociando com a administração pública, vendendo para prefeituras, câmaras, governo federal, governo estadual, para os órgãos públicos de forma geral. A gente explicou que você não precisa ter acesso a uma grande empresa, você não precisa ter escritório, estoque, nada. Você precisa ter apenas um computador conectado à internet e a informação correta, o conhecimento adequado que vai te levar o passo a passo para você começar a conquistar as suas primeiras licitações e a ganhar dinheiro. Já falamos sobre isso. Mas então, afinal de contas, o que é licitação? Nessa aula eu quero apresentar para você de uma maneira que seja simples, numa linguagem acessível, tranquila e clara, sem o juridiquês. Quero apresentar para você do que se trata a licitação, porque no vídeo anterior a gente falou muito sobre essa questão das inúmeras possibilidades da gente começar a ganhar dinheiro participando de licitações, dispensa de licitações, e aí eu expliquei para você que a nova Lei 14.133, que a gente vai falar um pouco agora, ela dá uma possibilidade muito boa, que é você participar de tudo praticamente eletrônico, 99% das disputas são eletrônicas, então você participa da sua casa mesmo, não precisa viajar longas distâncias, até tomar prejuízo para participar de uma licitação numa prefeitura, nada. Você aí, onde você está, tem acesso aos principais editais e às principais licitações em todo o Brasil. Mas afinal de contas, o que é então a licitação? É o que nós vamos falar para você agora. Primeira coisa, existe uma diferença da administração pública para a administração privada. Na administração privada, por exemplo, você é dono de uma empresa, você resolve comprar produtos de limpeza para a manutenção da sua empresa. O que é que você faz? Você vai lá no primeiro lugar que você conhece, ou então no amigo seu, ou então onde é que está mais barato, e imediatamente faz a sua compra, sem critério nenhum, utilizando apenas os critérios que são os seus critérios de avaliação de escolha. Mas você não precisa seguir uma lei para isso. Né? Se você é da administração privada, particular, você tem uma empresa, e aí você quer contratar alguém para fazer a limpeza, uma outra empresa especialista ou especializada em limpezas, né, de lote, em poda de árvore, você precisa contratar para fazer isso aí no seu imóvel. Ora, você só liga, ou então você simplesmente sai aí, vê o catálogo, quem é que tem o melhor produto, o melhor preço e já bota para moer, né? Então é assim que funciona no particular. Na administração pública é o contrário disso. A administração, pegando como exemplo a prefeitura, ela não pode sair comprando onde ela acha que é o amigo, ou então na mão de quem é mais chegado dela, ou então de um parente, de forma geral, falando claro que pela luz da lei, a administração pública, toda vez que ela quiser contratar serviços terceirizados, ou então comprar bens, produtos, ela precisa fazer ou passar por um procedimento chamado licitação. A licitação acontece sempre que o governo precisa comprar esse produto ou contratar serviços. Por que contratar serviços? Porque em muitos casos a prefeitura precisa de serviços, uma reforma de uma escola, ela contrata uma empresa para isso. Ou então, né, se não tiver ali os funcionários da própria prefeitura que faz, ela contrata uma câmara. A Câmara não tem, geralmente, mão de obra especializada em fazer manutenção. Então, ela vai contratar serviços de manutenção de ar-condicionado, manutenção da sua própria estrutura ali, pinturas e tudo mais. Então veja só, desde o papel higiênico, o papel de escritório, até os grandes projetos de infraestrutura, tudo isso passa por esse procedimento chamado licitação, né? O procedimento que a administração utiliza para fazer as suas aquisições. E a licitação, o objetivo dela é garantir que o dinheiro público seja bem usado e que todos tenham a mesma chance de vender para a administração. A licitação, ela busca a proposta mais vantajosa, mais adequada. Nem sempre é só o melhor preço, mas a proposta que seja mais vantajosa. Agora, ela precisa fazer isso sempre pautando pelos princípios da administração pública, que dentre eles tem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade. A administração pública, quando vai comprar, ela precisa observar esses princípios. Ou seja, a licitação, por que ela tem que observar o princípio da legalidade? Porque tudo tem que ser feito de acordo com a lei. Inclusive a lei de licitações, a lei 14.133, a nova lei de licitação, nós vamos falar um pouco sobre ela também. Da mesma forma, o princípio da impessoalidade. A administração pública, quando vai contratar serviços ou vai comprar na mão de alguém, ela vai seguir o critério, o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque ela não vai ser pessoal aquele ato. Ou então, vou fazer essa aquisição na mão de alguém que é um amigo meu, um parente meu, um filho, um irmão. Não, tem que ser impessoal. É o princípio da administração pública. Da mesma forma da moralidade, porque tudo tem que ser o mais moral possível. O princípio da publicidade. Todos os atos da administração pública têm que ser
públicos. Todos os atos da administração pública, eles precisam estar ao alcance, a informação tem que estar ao alcance da população. A população é quem acompanha, fiscaliza a administração pública e a administração pública, de forma geral, quando for fazer uma licitação, sempre ela tem que se pautar também em observar os critérios que possibilitem que todas as pessoas participem. Aqueles que queiram participar, participem. Então, isso é a licitação, é esse procedimento. E como é que funciona? Primeira coisa, o governo publica, né, a prefeitura precisa divulgar o que precisa comprar e como será feito. Então, veja só que oportunidade. Quando a prefeitura, vamos supor, a prefeitura vai comprar cestas básicas. Primeira coisa que ela vai fazer, tem lá os processos internos, mas a primeira coisa que ela vai fazer, pública, é divulgar o que precisa comprar e como será feito. Isso geralmente tem um aviso de contratação que vai, né, nos portais. Se você entrar no Portal Nacional das Contratações Públicas, você vai encontrar hoje milhões de reais que estão sendo disponibilizados em relação às compras, né? Ou seja, vários editais abertos da prefeitura, da Câmara, do governo estadual, federal, tentando, buscando no mercado algum produto, né, que precisa utilizar, seja gêneros alimentícios, produtos de limpeza e tudo mais. Então a administração pública, o primeiro ato dela ela tem que tornar público a sua intenção de fazer aquela aquisição. Onde é que a gente entra? Exatamente nisso aí. Porque uma vez que ela precisa tornar público, nós vamos ter acesso. A prefeitura precisa contratar uma empresa para fazer manutenção ou para fazer a reforma de uma escola. Ela vai tornar público o edital, né? O edital é um instrumento convocatório, ou seja, é onde é que tem as regras do jogo. Ela vai tornar público isso aí para que eu e você, as empresas, aqueles que queiram participar, saibam o que é que ela está comprando e vejam as condições. Ela precisa divulgar o que será comprado, o que será contratado e como isso acontecerá. Ela tem que botar os valores, ela tem que disponibilizar lá todos os itens, as especificações daquilo que ela está buscando. Ou seja, é o primeiro momento que a gente tem contato, então, com as compras ou com esse processo de licitação, inicial de licitação, que é o edital. Porque tem gente que pensa assim, bom, mas eu nem fico sabendo, o prefeito lá da cidade ele manda comprar, a gente nem fica sabendo como é que eu vou vender, ele nem procura a gente. Claro que não. Mas inicialmente, na prática, a prefeitura vai dar publicidade aos seus atos e aí, através dos instrumentos adequados, através dos portais que a gente vai apresentar para você no passo a passo, você vai encontrar qual prefeitura que está precisando contratar. A gente olha aqui agora, bom, vou ver então sobre materiais de papelaria, né? Começou as aulas e tudo mais. Você vai lá, busca no sistema, eu vou mostrar o passo a passo, como eu já falei aqui, busca no sistema, vai aparecer, Cidade de Balacacheta, Capelinha, Turmalina, Veredinha, são cidades que estão precisando comprar o valor X em tantos produtos. Especificações são essas aqui. A partir daí é que a gente entra em jogo, tá certo? As empresas apresentam as propostas, ou seja, envia o preço, né, e como vai entregar o produto ou serviço, e lembrando a você que nem sempre quem ganha é o melhor preço, porque nós vamos ensinar, tem muitos amadores que estão concorrendo pelo preço. Aqui nós vamos ensinar para você a concorrer pela estratégia, ou seja, às vezes o outro tem o melhor preço, mas você tem a melhor estratégia, o conhecimento certo, você sabe o que não pode faltar, quais são os documentos que precisam para que a sua empresa esteja habilitada, você vai aprender a apresentar do jeito certo a sua melhor proposta. Então, esse é o segundo momento. E no terceiro momento, tem ali o certame, né? Que é onde vão ter o momento da gente concorrer mesmo, disputar lá pelos itens que a gente deseja ofertar para a administração pública. A administração escolhe, então, quem oferece o melhor custo-benefício. Como eu falei com você, nem sempre é o menor preço, né? Tem que ser a proposta mais vantajosa para a administração pública, a proposta mais vantajosa para a administração pública, para o serviço público acontecer da melhor maneira, ok? E nesse terceiro momento, então, é que finalize aí. Se você ganhou a licitação, você tem, então, esse direito subjetivo de que você seja contratado, tá certo? Quem participa desse processo? A prefeitura, secretaria ou a autarquia que precisa do produto ou serviço, ok? O órgão público, então. Do outro lado, a empresa vendedora, aquela que quer vender o produto, o serviço para o governo, e uma comissão de licitação, que são funcionários que organizam e analisam as propostas recebidas. Do outro lado, tem uma comissão, tem funcionários da administração pública que participam de uma comissão para garantir que todos os procedimentos e os processos legais aconteçam da melhor maneira. Então é por isso que tem gente que acha que é carta marcada, que tudo é corrupção. Claro, existem corrupções, existem coisas erradas, tudo isso aí. Mas de forma geral, você vai entender o seguinte, que tem uma estrutura que está funcionando para que isso não aconteça, para que o erro não passe despercebido. Agora, por que eu estou falando com você sempre que quem tem o melhor conhecimento é que vai ganhar? Porque você sabendo como é que a coisa funciona e tendo o conhecimento certo, provavelmente você vai sair vencedor. Tem que ter atitude também
de saber analisar documentos, fazer uma leitura do ambiente, uma leitura daquele momento que a gente está vivendo, até para você apresentar do jeito certo a sua proposta, tá certo? Então a licitação, ela existe para trazer transparência, igualdade, economia, para a administração pública, como eu falei, né? Existem oportunidades inúmeras que a gente já está citando sempre aqui também. A administração pública ela está sempre publicando editais para compra de material escolar. Quantos municípios pequenos tem, interior dos estados, né, que tem que comprar caneta, caderno, livro, material de escritório para a escola, produtos de limpeza, toda a prefeitura, câmara, órgãos do governo precisam de detergente, precisa de material de higiene, equipamento para limpeza urbana, obras e serviços. As prefeituras, de forma geral, eles têm que fazer reformas, têm que fazer construção, manutenção de prédio público. Então as oportunidades são muito grandes. Tem inclusive áreas de demandas com TI, tecnologia, saúde, né, medicamentos, equipamentos, material escolar, equipamentos de segurança, vigilância, monitoramento, material policial, enfim, são muitas oportunidades que a administração pública oferta todos os dias para aqueles que estão desejosos, estão entusiasmados e querem participar desse processo. O que a gente está sempre falando aqui é o seguinte: eu citei vários itens, não quer dizer que você vai participar de todos eles, mas de repente você tem uma empresa que vende água, que vende material gráfico, que vende gêneros alimentícios, ou então você tem uma empresa que presta serviço de limpeza urbana, ou talvez você nem tenha essa empresa, mas você é uma pessoa que vai ter o conhecimento do analista de licitações e você vai participar por aquela empresa que tem. Então, você vai ganhar comissões. Ó, chega uma empresa e diz assim: eu vou participar de uma licitação de R$ 1 milhão. Eu ganhando a licitação, eu quero comissão. Claro que tem um modelinho de contrato que a gente vai passar para você, tudo bacana. Você ganhou a licitação, você não teve risco nenhum. Aquela empresa que vai entregar o produto, ela que é responsável por toda a logística, mas você tem a sua comissão. Então, dependendo da licitação, você cobra uma comissão de R$ 2.000. Se for menorzinho, uma comissão de R$ 300. Ou você pode simplesmente ofertar o seu serviço por mensalidades. Olha, empresa, eu vou participar de X licitações por mês, vou encontrar as melhores oportunidades, ver quais são as melhores propostas, preparar toda a sua documentação para você não precisar ficar preocupado com a burocracia, e o meu valor é X. Então são muitas possibilidades. Aqui eu estou falando se você for pessoa física e não tiver nem CNPJ. Agora, se você tem CNPJ, se você tem uma empresa, se você quer prestar serviços ou então vender para a administração pública, ótimo, vamos nessa, né? A gente precisa muito, ao começar qualquer negócio como esse, nós precisamos mudar a mentalidade. O pessoal acha que governo só contrata de empresa estabelecida, que não vale a pena, que tem que ter relação política, que a prefeitura só compra na mão de quem ela quer. Tem que mudar a mentalidade. Isso num passado muito distante. As leis, elas vão cada dia mais se aprimorando. Hoje tem a lei 14.133, que preza muito pela transparência, preza muito pelos princípios aí, como eu falei, da legalidade, da moralidade. A administração pública hoje, ela é observada por todos. Ela tem a fiscalização do Tribunal de Contas da União, dos tribunais dos estados, tem a fiscalização de órgãos como Câmara, tem a fiscalização da própria população. Você mesmo, se vê que tem alguma coisa errada, você vai poder impugnar um edital, você vai poder fazer uma denúncia. Então hoje existe uma transparência muito grande, de modo que está muito mais fácil e muito mais seguro para a gente participar. Precisa mudar essa mentalidade, porque se não mudar a mentalidade e achar que isso não é para mim, claro, outras pessoas vão continuar ganhando, né? Então, assim, o pensamento atual hoje que tem que estar aí na sua mente é: qualquer empresa pode participar, desde microempresas até grandes corporações. Os processos são padronizados, as regras são claras, iguais para todos. A competência importa muito, então quem oferece o melhor custo-benefício, quem sabe os caminhos que têm que ser percorridos até chegar lá nos finalmente, essas pessoas é que serão favorecidas, beneficiadas ao participar dos certames e dos processos licitatórios. E eu estou sempre avisando a você, nós vamos mostrar como a prefeitura pensa. Como eu estive lá, fui secretário de administração, de planejamento, fui vice-prefeito da minha cidade, fui chefe de gabinete, por anos da minha vida dedicados à administração pública, eu terei toda a condição de mostrar para você como é que funciona de dentro para fora, as entranhas da administração pública, como que as cabeças da administração pensam, e aí sim você vai saber então, diante de tudo isso aí, qual é a melhor estratégia, né, quais são os cuidados que você tem que ter ao participar de um processo licitatório. Você vai aprender a ter a expertise, um insight, aquele olhar diferenciado, uma percepção muito boa para você conseguir ganhar dinheiro já dos próximos dias participando do nosso curso de licitações, tá certo? Já falei para você que as prefeituras compram de tudo. Então, por exemplo, merenda escolar, refeições para escola, alimentação escolar. Sabia que você pode ganhar dinheiro? Agora mesmo eu vi um depoimento de uma pessoa
que trabalha vendendo produtos para as escolas, né? Aí quando abre lá os editais, a pessoa está pronta para ofertar os seus produtos e aí ganha dinheiro com tudo isso. Certo? Então nós precisamos estar lembrando alguns pontos aqui nessa nossa aula, que é qualquer empresa pode participar da licitação, todos os passos são públicos e documentados, então existe hoje transparência, certo? E o melhor custo-benefício ganha o contrato, a proposta mais vantajosa para a administração pública. Agora que você entende o básico, na próxima aula nós vamos ver como é que você pode encontrar as licitações e já se preparar para participar. A gente vai mostrar, inclusive, você abrir o portal, ver lá no portal como é que você encontra as melhores propostas, onde elas estão, o que dá para fazer. Se você pode escolher, inclusive, por cidade, ou então pode escolher por estado. Se você quiser vender para o Brasil todo, você vai escolher por item, tem o lugar de palavras-chave. Tudo isso nós vamos mostrar para você, tá bom? Gente, olha só, não se esqueça, nós precisamos mudar de vida, e para mudar de vida, nós temos que ter atitude. Conhecimento é muito bom, mas o conhecimento, se não houver uma conexão dele com as ações, se o conhecimento não te colocar em movimento, não te fizer dar um passo a mais, não adianta nada. Estou sempre falando para as pessoas que, independente se você vai participar desse programa, de ganhar dinheiro com as licitações, ou se você vai galgar algo novo aí para sua vida, ou de repente tentar tirar do papel os seus planos e concretizar os sonhos que você tem para sua vida, seja em qual área for, é preciso saber pegar o conhecimento e transformar esse conhecimento em combustível, mas dar o primeiro passo. Uma longa jornada começa sempre com a primeira atitude, sempre o primeiro passo. Existem algumas coisas que não vão adiantar. Tem gente hoje passando por problema, crise financeira, e aí passa dia após dia reclamando, dizendo que está ruim, que não está legal. Olha, a reclamação, dizer que está ruim, culpar o governo, culpar a prefeitura, culpar Deus, culpar todo mundo, não adianta em nada. O que adianta é você sair do lugar que você está e dar o primeiro passo. Seja em relação à venda, se você for bom nisso, seja em relação a um estudo, a um concurso que você quer passar, não interessa qual seja os processos que você precisa desenrolar para encontrar o seu caminho e para que o seu sonho se concretize e realize. É necessário dar o primeiro passo, ter atitude e ter constância, tá bom? Muito obrigado a todos, eu sou Alexson Gomes, estou aqui para apresentar para você algumas informações sobre como você dar passos em relação aos teus sonhos e eu te peço, vai lá e se inscreva nesse canal, porque esse mini curso aqui é gratuito, então a maneira de você nos ajudar também é se inscrever no canal. Eu vou deixar o link aqui para um grupo de WhatsApp para você participar do grupo, que aí eu te mando áudio, te mando informações, passo a passo, vídeos e tudo mais. Tá bom? Aquele abraço, muito obrigado, Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo.